A chuva caía sobre Seul há 3 dias ininterruptos. Não era uma chuva comum de verão, daquelas que lavam o asfalto e trazem frescor. Era uma chuva fria, pesada e triste, que fazia os ossos doerem e a alma pesar. Os meteorologistas na televisão falavam sobre uma frente fria e inesperada, uma anomalia climática, mas Kim Dan sabia a verdade. A chuva era ele, de pé diante da janela panorâmica de sua mansão em Pyeongchang-dong, vestindo um suéter de gola alta cor de carvão e segurando uma taça de vinho que não bebia há horas. Dan observava a água escorrer pelo vidro. Ele tinha 939 anos de idade. Para o mundo, ele era um investidor de arte recluso, um homem excêntrico que nunca envelhecia. Mas, na verdade, ele era um fantasma preso em um corpo de carne e osso, um general da era Goryeo que fora traído pelo rei a quem jurara proteger e amaldiçoado por uma divindade caprichosa. Você viverá para sempre. A voz da divindade ainda ecoava em seus ouvidos, tão nítida quanto no dia em que morreu no campo de batalha, com o peito atravessado por uma lança de gelo místico. Você verá todos que ama morrerem. Você esquecerá suas vozes, seus rostos, mas a dor da perda será eterna. Apenas a noiva da chama poderá ver o fogo frio em seu peito e extingui-lo. Somente então você terá paz. Dan tocou o próprio peito. Para os olhos humanos, havia apenas tecidos caros. Mas ele sentia. Uma chama azul, fria como o inverno eterno, queimava silenciosamente onde seu coração deveria bater. Ela não aquecia, ela congelava. Há 9 séculos ele esperava por alguém que pudesse vê-la. Há 9 séculos ele esperava pela morte. Ele suspirou, e a chuva lá fora se intensificou, transformando-se em um dilúvio. Do outro lado da cidade, no bairro movimentado e estudantil de Hongdae, Han Seol tentava proteger sua mochila da água com um guarda-chuva amarelo que tinha uma vareta quebrada. Seol tinha 19 anos e uma vida que poderia ser descrita, na melhor das hipóteses, como miserável. Opa! Pausa rápida para o Soju! Enquanto você pega sua bebida, se inscreva no canal e deixa um like. Órfã desde os 9 anos, vivia de favor na casa de uma tia cruel que a tratava como Cinderela, obrigando-a a cozinhar e limpar em troca de um teto cheio de goteiras. Mas a pobreza não era o pior problema de Seol. O pior eram os olhos. Desde pequena, Seol via coisas que ninguém mais via. Ela via a avó falecida da vizinha sentada na varanda. Via espíritos errantes nos becos escuros pedindo comida. O mundo dela era lotado de almas que não haviam feito a travessia. Ela aprendeu a ignorá-los, a andar de cabeça baixa, a fingir que era apenas uma garota comum com fones de ouvido. Mas eles sabiam. Eles sempre sabiam. Ei, garota! Você pode me ver, não pode? Sussurrou um espírito com aparência pálida, flutuando ao lado dela no sinal de pedestres. Diga para minha esposa que a apólice de seguro está embaixo do assoalho. Seol aumentou o volume da música em seus fones e apertou o passo, ignorando o frio que a presença do espírito causava em sua espinha. Hoje é meu aniversário, ela murmurou para si mesma, a voz abafada pelo ruído do trânsito e da chuva. Parabéns, Han Seol. 19 anos. Sobrevivi mais 1 ano. Ela não tinha bolo, não tinha presentes. Tinha apenas um kimbap triangular no bolso do casaco e um desejo desesperado de que sua vida miserável mudasse. Ela decidiu não ir para casa imediatamente. A tia estaria gritando por causa da conta de luz. Seol caminhou até a orla do riacho Cheonggyecheon. Estava deserto por causa do tempo ruim. Ela se sentou em um banco de pedra, sob a proteção precária de seu guarda-chuva quebrado.
tirou o kimbap do bolso. Colocou uma única vela de aniversário, amassada e velha, em cima do bolinho de arroz. Acendeu a vela com um isqueiro que achara na rua. A chama tremeluziu contra o vento e a umidade. Eu desejo... Ela começou, fechando os olhos com força. Eu desejo um emprego. Eu desejo sair da casa da minha tia. Eu desejo um namorado. Eu desejo que alguém venha me salvar. Ela soprou a vela. No exato momento em que a fumaça subiu, o som da chuva mudou. Não foi um trovão. Foi um silêncio repentino, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Seol abriu os olhos. Um homem estava parado do outro lado do riacho. Ele não estava lá um segundo antes. Ele simplesmente apareceu, materializado da névoa. Ele era alto, vestindo um sobretudo longo e escuro que parecia absorver a pouca luz da noite. Ele segurava um guarda-chuva preto elegante, mas não parecia se importar com a chuva. Ele estava olhando diretamente para ela. Qin-dan tinha ouvido o chamado. Não foi um som físico. Foi um puxão no umbigo, uma convocação mágica que o arrastou de sua sala quente para aquele riacho gelado. Ele olhou para a garota sentada no banco. Uma estudante colegial, com o uniforme escolar coberto por um casaco de lã barato. Ela parecia pequena, frágil e insignificante. Mas havia algo nela. Uma aura estranha. Dan começou a caminhar em direção a ela, cruzando as pedras do riacho. Seol sentiu o coração disparar. Não era medo de fantasma. Ela conhecia fantasmas. Aquele homem, ele parecia sólido demais, real demais e, ao mesmo tempo, mais aterrorizante do que qualquer espírito. Foi você? Perguntou Dan, a voz grave e profunda, superando o som da água corrente. Foi você quem me chamou? Seol se levantou, segurando seu guarda-chuva amarelo como um escudo. Eu não chamei ninguém. Eu só apaguei uma vela. Você me chamou, insistiu ele, parando a 2 metros dela. Eu senti uma dor, um desejo. Ele a examinou com seus olhos milenares. Você é uma humana comum, mas tem a aura da morte ao seu redor. Você deveria ter morrido antes de nascer. Que tipo de cantada é essa? Retrucou Seol, defensiva. Eu sou uma estudante. Vá embora, Ajushi, senhor. Dan estreitou os olhos. Ele estava prestes a se virar e desaparecer, convencido de que fora um erro do destino, uma falha na magia. Ele deu as costas. Espere, disse Seol. Dan parou. O seu peito, disse ela a voz trêmula. Por que está pegando fogo? Qin-dan congelou. O mundo parou de girar. 900 anos, 900 invernos. Ninguém nunca tinha visto, nem os xamãs mais poderosos, nem os monges mais devotos. Ele se virou lentamente. A expressão de tédio e melancolia havia desaparecido, substituída por um choque absoluto. O que você disse? Ele perguntou, dando um passo em direção a ela, invadindo seu espaço pessoal. Seol recuou, assustada com a intensidade dele. Eu disse que seu peito tem uma coisa azul. Parece fogo. Mas não queima sua roupa. É triste. Como é esse fogo? Ele exigiu, precisando de mais detalhes, precisando ter certeza absoluta de que não era uma alucinação de sua mente cansada. É azul, descreveu Seol, apontando para o coração dele. É como uma chama de gás, mas mais bonita. Ela dança. Ela atravessa você. Está cravada bem aqui. Ela tocou o próprio peito para demonstrar. Dan soltou o guarda-chuva preto. Ele caiu no chão molhado. Ele não se importou com a chuva molhando seu cabelo e seu rosto. Ele olhou para a garota de 19 anos com o guarda-chuva amarelo quebrado. Você vê, ele sussurrou, a esperança e o terror misturando-se em sua voz.
você realmente vê a noiva. A lenda era real. A única pessoa capaz de matá-lo, a única pessoa capaz de libertá-lo da eternidade, estava parada ali, segurando um kimbap de aniversário. Seol olhou para ele confusa. É claro que eu vejo. Eu vejo coisas que os outros não veem. Você é um fantasma? Um espírito da água? Por que está me olhando assim? Dan não respondeu. Ele olhou para o céu. A chuva, que caía torrencialmente há 3 dias, começou a mudar. As gotas ficaram mais lentas. Transformaram-se. Flocos brancos e macios começaram a descer. Estava nevando, no meio de setembro. A tristeza profunda de Dan havia dado lugar a uma emoção que ele não sentia há séculos. Choque. E o clima reagia ao seu humor. Seol estendeu a mão e pegou um floco de neve. Neve? Mas estava chovendo agora mesmo. Ela olhou para Dan. Foi você? Você fez isso? Dan a encarou. Ele deveria estar feliz. Seu sofrimento estava perto do fim. Mas, ao olhar para aquela garota jovem, cheia de vida apesar da miséria, ele sentiu uma hesitação estranha. Para ele encontrar a paz, ele precisava que ela extinguisse a chama. Ele precisava usá-la como uma ferramenta para sua própria morte. Quem é você? Ela perguntou novamente, a voz suave sob a neve. Eu sou... Dan hesitou. Eu sou aquele que você esperava. O gênio da lâmpada. O Salvador. Ou talvez o seu destino triste. Ele pegou o guarda-chuva amarelo da mão dela, que estava torto, e o endireitou com um toque sutil de magia. Vá para casa, disse ele. Não ande por aí chamando estranhos, e nunca mais apague velas se não quiser que eu apareça. Você vai aparecer se eu apagar velas? Ela perguntou, os olhos brilhando com uma curiosidade súbita. Talvez, disse ele. E se eu chamar você, você pode me dar 5 milhões de wons? Ou um emprego? Dan quase sorriu. Ela era a noiva da chama, a chave de sua mortalidade, e estava pedindo dinheiro. Era refrescante. Vamos ver se você merece, disse ele. Dan deu um passo para trás. A paisagem ao redor dele distorceu-se. Ele se dissolveu em névoa azul e desapareceu, deixando Han Seol sozinha na margem do riacho, sob a primeira neve impossível do outono, com o coração batendo descompassado e a certeza absoluta de que seu desejo de aniversário tinha sido atendido de uma forma muito mais complicada do que ela imaginava. Ela olhou para o lugar onde ele estivera. Chama azul, ela sussurrou, tocando o próprio peito, porque parecia que estava doendo tanto. A vida de Han Seol desmoronou exatamente 48 horas após o milagre da primeira neve. Sua tia, descobrindo que Seul havia perdido o emprego de meio período na loja de conveniência, devido a um corte de pessoal, jogou as malas da garota na calçada, debaixo de chuva. Sem dinheiro, sem família e sem teto, Seul se viu vagando pelas ruas de Pyeongchang-dong, o bairro dos ricos, guiada por uma intuição que ela não sabia explicar, ou talvez guiada pela chama azul que ela vira na noite do seu aniversário. Ela parou diante de um portão de ferro maciço. A casa parecia um castelo moderno, cercada por muros altos cobertos de era. Ela sabia que ele estava ali. Seul pegou um isqueiro do bolso. Não havia bolo, não havia vela. Ela simplesmente acendeu a chama do isqueiro e soprou. Fu! O portão se abriu sozinho, com um rangido fantasmagórico. No jardim, sob uma árvore centenária, estava Kim Dan. Ele segurava um livro,
mas seus olhos estavam fixos nela. Ele não parecia surpreso. Você demorou, disse ele, a voz grave atravessando a distância. Eu estava começando a achar que você gostava de dormir na rua. Você disse que se eu soprasse, você apareceria, retrucou Seol, arrastando sua mala. Bem, eu estou aqui. E eu sei o que você é. Você é um Dokaebe, Goblin. E eu sou a noiva. Nos contos de fadas, o Goblin dá ouro para a noiva. Eu não quero ouro. Eu quero um quarto. Dan a olhou. Aquela garota insolente, com o cheiro de chuva e tristeza, era a sua morte. Mas olhando para ela ali, tremendo de frio, ele sentiu uma vontade irritante de alimentá-la. Entre, ele suspirou. Mas não toque em nada. E não fale com o inquilino do quarto dos fundos. Ele morde. O inquilino apareceu na sala de estar 5 minutos depois. Era um homem alto, pálido como mármore, vestindo um terno preto impecável, mesmo estando em casa. Ele segurava uma xícara de chá com uma expressão de desgosto existencial. Este era o Sr. Black, um ceifador, o guia das almas. Ele e Dan viviam juntos há 30 anos, em uma relação de ódio e necessidade mútua. Dan era a vida eterna. Black era a morte inevitável. Eles eram os opostos que mantinham o equilíbrio. Por que há uma humana respirando na minha sala? Perguntou Black, olhando para Seol como se ela fosse uma barata. Ela está perturbando o Feng Shui da morte. Ela é a minha noiva, disse Dan, servindo-se de água. Ela vai morar aqui. Black engasgou com o chá. A noiva! Aquela que vai te matar? Finalmente! Posso ficar com o seu quarto? Ele tem melhor insolação. Seol olhou de um para o outro. Matar? Ninguém me falou sobre matar. Eu só quero um teto. A coabitação começou. E foi um caos absoluto. A mansão silenciosa de repente se encheu de ruído. Seol cantava no chuveiro. Ela fritava ovos às 2 da manhã. Ela assistia a programas de variedade na TV gigante da sala, rindo alto. Dan e Black, acostumados a séculos de silêncio, estavam à beira de um colapso nervoso. Ela deixou as meias no sofá, reclamou Black numa manhã, segurando as meias coloridas de Seol com a ponta dos dedos. Isso é um desrespeito à solenidade da morte. Eu deveria levar a alma dela agora mesmo. O nome dela não está na minha lista, mas posso abrir uma exceção. Toque nela e eu queimo seus cartões de visita, ameaçou Dan, sem tirar os olhos do jornal. Ela fica. Mas, por trás das brigas triviais, algo estava mudando. Dan começou a esperar pelo som da chave de Seol na porta quando ela voltava da universidade. Ele começou a usar seus poderes para coisas ridículas. Secar a roupa dela instantaneamente quando ela estava atrasada, fazer aparecer um guarda-chuva flutuante sobre a cabeça dela no ponto de ônibus. Numa noite de sexta-feira, Seol estava na cozinha tentando cozinhar um ensopado. Ela cortou o dedo. Ai! Em 1 milissegundo, Dan estava ao lado dela. Ele não caminhou. Ele se teletransportou. Ele pegou a mão dela, examinando o corte minúsculo com a gravidade de um general em guerra. Você está sangrando, disse ele, os olhos arregalados. É só um corte de papel, praticamente. Riu Seol. Não precisa fazer essa cara de fim do mundo. Dan olhou para ela. O rosto dela estava sujo de farinha. O cabelo estava preso de qualquer jeito. Ela sorria para ele, apesar da dor, apesar da vida miserável que levara. E naquele momento, a chama azul em seu peito, que sempre fora fria, ardeu com um calor diferente. Um calor humano. Seol, ele disse, a voz rouca. A chama. Você pode vê-la agora? Seol olhou para o peito dele. A chama azul, que geralmente oscilava suavemente, estava rugindo, vibrante,
linda e aterrorizante. Sim, ela sussurrou. Ela está enorme. E parece que quer sair. Ela quer, admitiu Dan. Se você puxá-la, se você soprar essa chama como uma vela, eu deixarei de sentir dor. Eu serei livre. É isso que você deve fazer. Seol levantou a mão. Ela tocou o peito dele sobre o suéter. Ela podia sentir o frio sobrenatural emanando dali. Se eu apagar, o que acontece com você? Ela perguntou. Você vira humano? Dan hesitou. Ele deveria mentir. Deveria dizer que sim, que eles viveriam felizes para sempre. Mas ele olhou nos olhos dela e não conseguiu. Eu viro nada, ele disse. Poeira, vento, chuva, eu deixo de existir neste mundo. Seol retirou a mão bruscamente, como se tivesse se queimado. Então eu não vou fazer. Eu não quero que você vire chuva. Eu gosto de você sólido. Eu gosto de você aqui, reclamando do meu barulho. Você tem que fazer, insistiu ele, mas sem convicção. É o meu destino. Dane-se o destino, disse ela, voltando para o fogão. Vou fazer curativos no meu dedo, e você vai cortar as cebolas. Se você quer morrer tanto, comece chorando com as cebolas. Dan ficou parado na cozinha, olhando para as costas dela. Ele passou 900 anos implorando aos deuses pela morte. Ele atravessou eras, guerras e solidão esperando por este momento. E agora, que a morte estava ao alcance de um sopro, ele percebeu a crueldade final de sua maldição. Ele queria viver. Ele queria viver para ver Seol se formar. Queria viver para comer o ensopado salgado dela. Queria viver para brigar com Black sobre o controle remoto. Pela primeira vez em 9 séculos, o Goblin teve medo. Não da eternidade, mas do fim dela. A felicidade na mansão de Pyeongchang-dong era uma bolha de sabão. Linda, iridescente e prestes a estourar. O inverno havia chegado com força total, cobrindo Seul de branco, mas dentro da casa, o clima era estranhamente quente. Kim Dan e Han Seol viviam um romance tímido, feito de olhares roubados e passeios noturnos, onde Dan manipulava as luzes da rua para que elas piscassem em forma de coração. O que Seol achava brega, mas adorava. Mas o Sr. Black, o ceifador, estava inquieto. Ele começara a ter pesadelos. Flashbacks de uma vida que ele não lembrava. Ele via um palácio em chamas. Via um homem ajoelhado à sua frente, um general fiel, e via a si mesmo, jovem, consumido pelo ciúme e manipulado por conselheiros vis, ordenando a execução daquele homem. Numa tarde, Black estava arrumando a biblioteca de Dan quando encontrou um rolo de pintura antigo. Ele o desenrolou. Era o retrato de uma mulher da era Goriel, a irmã do general, a rainha. Uma dor aguda perfurou a cabeça de Black. As lágrimas começaram a cair de seus olhos sem controle. Sunny. Ele sussurrou um nome que não conhecia. Eu matei você. Eu matei todos eles. Ele era o rei. O rei Wang Yeo. O homem que traiu Kim Dan. O homem que ordenou a morte da própria esposa e de seu melhor amigo e protetor. Dan entrou na biblioteca naquele momento. Ele viu o retrato. Viu as lágrimas de Black. O reconhecimento foi instantâneo e violento. 900 anos de ódio explodiram no peito de Dan. Ele avançou, agarrando o ceifador pelo pescoço e prensando-o contra a estante de livros. Foi você, rosnou Dan, seus olhos brilhando com uma luz azul sobrenatural. Você era o rei. Você tirou tudo de mim, minha irmã, minha vida, minha honra, e agora você ousa morar na minha casa? Beber o meu chá? Mate-me, soluçou Black, sem oferecer resistência. Eu mereço. Eu sou um pecador que esqueceu o próprio pecado. Acabe com isso, general. Dan levantou a mão,
conjurando uma espada de água e gelo. Ele estava pronto para decapitar o homem que arruinara sua existência. Mas então, ele ouviu a risada de Seol no andar de cima. Ela estava cantando. Se ele matasse Black, ele quebraria a ordem natural. Ele seria um monstro novamente. E Seol veria o monstro. Dan soltou Black, empurrando-o para o chão. Viver com a culpa é o seu inferno, disse Dan friamente. Eu não vou te dar a misericórdia da morte. Viva Wang Yeo. Lembre-se de cada momento. Esse é o seu castigo. Dan saiu da biblioteca tremendo. Ele precisava de Seol. Ele precisava da luz dela para afastar a escuridão do passado. Mas o destino não tinha acabado com eles. Naquela noite, Seol não voltou para casa. Dan esperou. O relógio batia meia-noite, 1 hora, 2 horas. O telefone dela estava desligado. A ansiedade de Dan começou a fazer nevar dentro da sala de estar. Então, Black apareceu na sala. Ele segurava um cartão preto com letras douradas. Um cartão de morte. Ele o entregou a Dan com mãos trêmulas. Nome: Han Seol. Idade: 19 anos. Causa: parada cardíaca, congelamento místico. Hora: amanhã, ao meio-dia. O que é isso? Perguntou Dan, sentindo o mundo desabar. É a segunda parte da maldição, explicou Black, a voz cheia de pesar. Eu recuperei minhas memórias, e com elas, o conhecimento das regras. A noiva da chama tem um propósito: extinguir você. Se ela falhar em cumprir o propósito, se você se recusar a morrer, então ela perde a razão de existir. O universo a elimina. Dan olhou para o cartão. Você está dizendo que, se eu viver, ela morre. Sim, a chama no seu peito está consumindo a energia vital dela. Quanto mais você a ama, quanto mais tempo você fica ao lado dela, sem cumprir o destino, mais fraca ela fica. O destino vai tentar matá-la repetidamente até que um de vocês desapareça. Dan caiu no sofá. A verdade era um golpe mais doloroso do que a espada que o matou séculos atrás. Ele queria viver. Ele queria amar Seol. Mas o preço da sua vida era a morte dela. Naquele momento, o telefone de Dan tocou. Era um hospital. Seol tinha sido encontrada desmaiada na rua, com hipotermia severa, em uma noite que não estava tão fria. O congelamento místico já estava começando. Dan correu para o hospital. Ele viu Seul deitada na cama, pálida, os lábios azuis. Ela abriu os olhos quando ele entrou. Dan, ela sussurrou, sorrindo fracamente. Eu tive um sonho. Sonhei que você era chuva. Dan segurou a mão gelada dela. Ele tentou aquecê-la, mas percebeu com horror que era o frio dele, a chama azul dele, que estava causando aquilo. Ele era o inverno dela. Seol, ele disse, tomando a decisão que quebraria sua alma. Nós precisamos ir a um lugar. Amanhã. Onde? Para o campo de trigo sarraceno, onde tudo começou. Eu preciso te pedir uma coisa. Seol, inocente e confiante, apertou a mão dele. Eu vou a qualquer lugar com você. Dan beijou a testa dela, escondendo as lágrimas. Ele sabia que aquele seria o último dia. Para salvá-la, ele tinha que partir. Ele tinha que virar o nada, para que ela pudesse ser tudo. O campo de trigo sarraceno era um mar branco, não de neve, mas de flores pequenas e delicadas que balançavam ao vento gelado. Era um lugar fora do tempo. O local onde Kindan havia morrido pela primeira vez e onde ele renascera como Goblin. Agora, seria o local de seu fim definitivo. Ele e Han Seol caminharam até o centro do campo. O céu estava cinza, pesado,
prometendo a primeira neve real do inverno. Seol parecia melhor. A proximidade com o local místico parecia ter lhe dado uma última explosão de energia, ou talvez fosse apenas a alegria de estar com ele. É lindo aqui, disse Seol, girando entre as flores. Mas por que estamos aqui, Dan? Parece uma despedida. Dan parou. Ele vestia seu longo casaco preto, a gola levantada contra o vento. Ele olhou para Seol, gravando cada detalhe do rosto dela em sua memória milenar. O jeito como o nariz dela ficava vermelho no frio, o brilho nos olhos castanhos. Seol, ele começou, a voz firme, mas gentil. Você se lembra do que eu disse sobre a chama? Que ela dói. Sim, ela respondeu, parando de sorrir. Você disse que queria que eu atirasse para você ter paz. A hora chegou, mentiu ele. A dor está insuportável, Seol. Eu não aguento mais. Eu preciso que você a apague. Agora. Seol recuou um passo. Mas, se eu apagar, você vai embora. Você disse que viraria chuva. E nós? E o nosso amanhã? Não haverá amanhã para você se eu ficar, ele disse, a verdade escapando. Enquanto eu estiver aqui, você corre perigo. Eu sou a sua maldição, Seol. A única maneira de você viver uma vida longa e feliz é se eu desaparecer. Eu não me importo, gritou ela, lágrimas começando a cair. Eu prefiro morrer com você do que viver sem você. Não me peça isso. Mas eu me importo, Dan gritou de volta, a emoção quebrando sua máscara. Ele segurou os ombros dela. Eu amo você, Han Seol. Eu amo você mais do que a meia vida que me foi roubada. E porque eu te amo, eu não posso ver você morrer. Por favor, me liberte. Liberte a nós dois. A neve começou a cair. Flocos grandes e silenciosos pousaram nos cabelos deles. Seol olhou nos olhos dele. Ela viu a dor, viu o cansaço de 900 anos e viu o amor imenso, sacrificial. Ela entendeu que não havia escolha. Se ela não fizesse isso, ele passaria a eternidade vendo-a morrer repetidamente. Tudo bem, ela soluçou. Eu faço, mas você tem que me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Prometa que vai voltar, não importa como. Chuva, vento, a primeira neve. Prometa que vai encontrar um jeito de voltar para mim. Eu prometo, disse Dan. Eu vou implorar a divindade. Eu vou andar pelo vazio até meus pés sangrarem. Eu vou voltar. Seol fechou os olhos. Ela levantou as mãos e as colocou sobre o peito dele, onde a chama azul rugia invisível para o mundo, mas clara para ela. Ela sentiu o calor do fogo e o frio do gelo. Ela se inclinou para a frente. Eu te amo. Ela sussurrou. E soprou. Não foi um sopro físico, foi um sopro da alma. A chama azul vacilou e apagou. No momento em que a chama se extinguiu, Dan sentiu uma leveza que nunca conhecera. A dor sumiu, o peso dos séculos sumiu. Ele olhou para Seol e sorriu, um sorriso de pura gratidão e amor. E então ele começou a se desfazer. Seu corpo transformou-se em partículas de luz brilhante, brasas subindo para o céu de inverno. Dan! Gritou Seol, tentando segurá-lo, mas suas mãos atravessaram a luz. Viva Seol! A voz dele ecoou no vento, vindo de todos os lugares e de lugar nenhum. Viva radiante! E então ele se foi. O campo de trigo estava vazio. Apenas Han Seol, de joelhos na neve, chorando sozinha, com o coração partido, mas batendo forte e seguro pela primeira vez em meses. Epílogo. 3 anos depois. A primeira neve do ano caía sobre Seul. Han Seol estava sentada na cabine de rádio. Ela agora era produtora de um programa noturno popular. Aos 22 anos, ela havia construído uma vida. Tinha um apartamento, amigos,
uma carreira. Mas seus olhos ainda carregavam uma sombra de saudade que ninguém conseguia explicar. As pessoas ao redor dela haviam esquecido Kindan. A magia dele havia apagado sua existência da memória de todos quando ele partiu. Todos, exceto Seol. Ela se recusara a esquecer. Ela escrevia o nome dele em cadernos todos os dias para garantir que a memória não desbotasse. Estamos no ar em 3, 2, 1, sinalizou o técnico. O DJ começou a falar. Hoje é a primeira neve, ouvintes. Dizem que é o dia em que os desejos se realizam. Qual é o seu desejo? Seol olhou para a neve caindo lá fora. Ela se levantou e foi até o terraço do prédio da emissora. Ela tinha um bolo pequeno nas mãos. Ela fazia isso todo ano na primeira neve. Ela acendeu uma vela. A chama dançou no vento frio. Você prometeu. Ela sussurrou para o céu vazio. Você disse que voltaria como a primeira neve. Eu estou esperando, Kindan. Ela fechou os olhos e soprou a vela. Fu! O vento parou. O som da cidade sumiu. Atrás dela, ouviu-se o som de passos na neve. Passos pesados, reais. Seol se virou lentamente, com medo de que fosse uma ilusão. No meio do terraço, surgindo da névoa branca, estava um homem. Ele vestia o mesmo casaco longo cor de carvão. Ele parecia cansado, como se tivesse caminhado por um deserto infinito. Mas seus olhos brilhavam com a mesma intensidade de sempre. Ele não era um fantasma. Ele era sólido. Quem é você? Perguntou Seol, a voz falhando, testando a realidade. O homem sorriu. O sorriso torto e arrogante que ela amava. Eu sou aquele que ouviu o seu chamado, disse Kindan. Eu sou a chuva. Eu sou a neve. E eu sou o seu destino triste, que decidiu virar um destino feliz. Seol correu. Ela não se importou com o gelo no chão. Ela correu e se jogou nos braços dele. O impacto foi real. O calor dele era real. O cheiro de chuva e solidão antiga era real. Você voltou. Ela chorou no ombro dele. Eu andei pelo vazio. Ele sussurrou, enterrando o rosto no cabelo dela. Eu negociei com a divindade. Eu recusei o paraíso. Eu disse que tinha uma promessa a cumprir. Ele a afastou um pouco para olhar o rosto dela. A chama se foi, Seol. Eu não sou mais imortal. Eu vou envelhecer. Eu vou ficar doente. E um dia, daqui a muitos anos, eu vou morrer de verdade. Mas até lá... Ele secou as lágrimas dela com o polegar. Até lá, eu sou apenas um homem que ama uma mulher. Isso é o suficiente para você? Seol sorriu, radiante como o sol no meio do inverno. É mais do que suficiente. É perfeito. Eles se beijaram sob a neve de Seul. Não havia mais maldições. Não havia mais deuses interferindo. Havia apenas 2 corações batendo no mesmo ritmo, prontos para viver a aventura mais extraordinária de todas. Uma vida comum, finita e cheia de amor.